Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí gente, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 22ª aula dessa maratona de estudos. E aí pessoal, o que vocês acharam da nossa primeira avaliação online? Então, tenho analisado todas as avaliações, tenho visto os resultados, não precisam ficarem preocupados em relação às notas. Foi apenas uma avaliação, um teste, para que nós pudéssemos entender como funciona ou como funcionaria se for necessário avaliá-los. Então, se for necessário avaliá-los online, nós já temos assim uma noção de como vai funcionar. E também nós queríamos saber como vocês estão em relação ao aprendizado que tem sido transmitido ou acolhido de nós para vocês ou vice-versa em relação a essas aulas online. Então, em nossa 22ª aula, eu quero iniciar essa aula parabenizando a todos os colegas de profissão, professores, pois estamos prestes a comemorar o Dia dos Professores. Então, essa semana, esse mês, é o mês que se comemora o Dia dos Professores. Então, um abraço a todos os colegas de trabalho, que Deus ilumine o caminho de vocês. Ser professor é mais que uma profissão, ser professor é uma missão. Então, pessoal, em nossa 22ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre a potenciação com números racionais, na página 110. E o objetivo dessa aula é introduzir o conceito de cálculo de potência com expoentes inteiros negativos. Gente, presta atenção, nós iremos usar quase todas as habilidades já usadas nos números inteiros. Portanto, vai ser fácil, porque vocês já estudaram as habilidades dos números inteiros. Principalmente da multiplicação com sinais positivos e sinais negativos. Então, para começar, nós vamos ver aqui um problema. Vamos iniciar lembrando as potências com números inteiros. Ou seja, nós já trabalhamos nos números inteiros com a potenciação. Nos números inteiros, nós já vimos quanto é 1 elevado a 50. O próprio 1. Nós já vimos quanto é menos 3 elevado a 2. Base negativa, dentro de parênteses, expoente par. 9 positivo. Já vimos também quanto é 3 elevado a 0. Ou seja, toda base diferente de 0 com expoente 0 é 1. E aí, nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar com potenciação de números racionais. Nós vamos ver quanto é 2 terços elevado a 2. Nós vamos ver quanto é menos 4 sextos elevado a 2. Ou seja, nós vamos falar de racionais positivos, racionais negativos, expoente par e expoente ímpar. Expoente positivo e expoente negativo. E aí, vamos juntos? Então, primeiro nós temos um probleminha, que ele consiste em Pedrinho recebeu um desafio em uma competição matemática. Quem conseguir completar primeiro será o ganhador. Você pode ajudá-lo? Então, esse probleminha proposto aqui, para que nós possamos solucionar e ajudar Pedrinho, vamos solucionar juntos. Então, gente, primeiro é assim, nesse campeonato, Pedrinho recebeu 2 tabelas, e uma está completa, para que seja o exemplo da que está prestes a ser completada. Aqui ele diz que 10 elevado a 3 é 1.000. Ele disse também que 10 elevado a 2 é 100. Disse também que 10 elevado a 1 é 10. E que 10 elevado a 0 é 1. Vamos analisar coisas que já vimos nos números inteiros. Expoente 3, 3 zeros. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 1, 0. Expoente 0, nenhum zero. Já vimos isso no inteiro quando a base é 10. Então, gente, preste atenção. Agora, o desafio dele é completar 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3. Ou seja, expoente negativo continua com a base 110. Pessoal, então é assim. Isso daqui são habilidades dos inteiros. Já estudamos nos inteiros. Mas é fácil de completar pelo seguinte. Vamos prestar atenção aqui. Aqui nós estamos em ordem decrescente de expoentes. Aqui também estamos em ordem decrescente da quantidade de zeros. Uma vez que o resultado é sempre 1 seguido dos zeros. Então aqui era 3 zeros porque representava o expoente 3. 2 zeros, 1 zero, nenhum zero. Então, se nós já colocamos o resultado sem o zero, e agora? Então agora é o seguinte, nós vamos mudar o zero de posição. Ou seja, o zero aqui estava depois do 1. Aqui nós vamos colocar o zero antes do 1. Então, aí nós solucionando, 10 elevado a menos 1, quanto é? 0,1.
Ou seja, colocamos o 0 agora à frente do 1. Adicionamos a vírgula para separar, porque vocês sabem, se nós não colocar essa vírgula, fica sendo 1 do mesmo jeito. E aqui é 1/10, 0,1. Então, aqui abaixo, 10,2, 0,01, 1/100. Aqui abaixo, 10 elevado a menos 3, 0,001, 1/1000. Então, pessoal, completamos, nós ajudamos o Pedrinho a completar. Preste atenção que foi fácil. Primeiro, porque nós seguimos a lógica. Ordem decrescente de expoente, ordem decrescente de expoente. Ordem decrescente na quantidade de 0, até o momento que não tínhamos 0. Se não tínhamos 0, só tínhamos uma opção, mudar o 0 de posição. Então, nós mudamos o 0 de posição, ele veio agora à frente do 1, separado da vírgula. Porque se não separarmos com a vírgula, não há sentido colocar esse 0, ele continua sendo o próprio 1. Então, pessoal, aqui nós vimos como que nós podemos trabalhar com números inteiros com expoentes negativos. Essas mesmas habilidades nós vamos ver com os números racionais. Então, aí agora nós vamos falar da potenciação com racionais, mas primeiro nós vamos explorar os decimais, uma vez que os números decimais podem representar frações. Então, por exemplo, eu tendo 2/10 elevado a 3. Olha, a propriedade da potenciação consiste em dizer que a base será multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indica. Então, 2/10 é a base, 3 é o expoente, o 2/10 vai ficar multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aí, como é que eu sei a quantidade de 0 que vai ficar depois da vírgula? É só a gente contar a quantidade de 0 que está antes da vírgula. 3 e 3. Ou seja, aí nós estamos explorando as habilidades da multiplicação. 1, 2, 3. 3 casas antes da vírgula. 1, 2, 3 casas antes da vírgula. Então, pessoal, é interessante você lembrar as propriedades exploradas na multiplicação com números decimais. Depois nós temos o próprio 2/10, agora negativo, com expoente ímpar. A mesma habilidade, vamos multiplicar menos 2/10 por ele mesmo 3 vezes. Então, o resultado é o oposto do encontrado anterior. Aqui, 8/1000 positivo, 8/1000 negativo. Por quê? Primeiro porque base positiva, base negativa, expoentes ímpares iguais. Aí depois nós temos 2/10 também negativo com expoente par. Estamos usando o expoente par só para lembrarmos da propriedade em que consiste em dizer que o expoente sendo par, a base sendo negativa, estão dentro de parêntese, o resultado é positivo. Então, aqui é 4/100 positivo. Então, pessoal, aqui nós exploramos as habilidades da potenciação com decimais. Decimais positivo, decimais negativo, expoente par e expoente ímpar. Agora nós vamos falar da potenciação envolvendo os números fracionários, os racionais. Então, pessoal, se eu tiver menos 3/2 elevado a 2, continuo usando as mesmas habilidades. A base será multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indica. A base é menos 3/2 será multiplicado por ela mesma 2 vezes. Então, aí nós vamos explorar a habilidade da multiplicação de racionais. Numerador vezes numerador, 3 vezes 3, 9. Denominador vezes denominador, 2 vezes 2, 4. E aí, como o expoente é par, o resultado é positivo, pois a base está dentro do parêntese. Depois nós temos o próprio menos 3/2, ainda dentro do parêntese negativo, agora com expoente ímpar. Colocamos esse somente para nós frisarmos a propriedade de expoente ímpar, base negativa dentro de parênteses ou não, o resultado é negativo. Então eu tenho 3 multiplicado por 3 dá 9, multiplicado por 3 dá 27. 2 multiplicado por 2 dá 4, multiplicado por 2 dá 8. 27 oitavo negativo. Então, pessoal, é fácil de trabalhar potenciação com racionais. Por quê? Porque as mesmas habilidades da multiplicação e as mesmas habilidades da potenciação dos naturais, dos inteiros, continuam sendo base por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indica. Só que nós precisamos prestar atenção em uma habilidade, essa daqui. Então aqui é um número racional, 9/4. Só que esse número racional, o numerador está elevado a 2, o denominador está elevado a 1, ou não tem expoente, né? Porque quando não aparece nenhum expoente é porque é 1. Então, se só o numerador está elevado a 2, só o numerador será multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, fica 9 vezes 9, dá 81. O 4, como não tem expoente, não precisa ser multiplicado por ninguém. Continua sendo 4. Então, quando eu digo que eu tenho a fração 9/4 com expoente 9 elevado a 2, eu digo que eu tenho 81 quartos.
É importante a gente ficar atento a essa habilidade. Se o numerador vier elevado a algum expoente, só ele vai ser multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente indica. Se o denominador vier elevado a um expoente, somente ele vai ser multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente indica. Aqui o 9 está elevado a 1, então não vai ser multiplicado. Continua sendo ele próprio 9. Já o 4 está elevado a 2, então vai ser 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, 16. Então aqui é 9 16 avos. Então, pessoal, essas habilidades são importantes, vocês precisam aprender. Se vocês tiverem dúvida, volte do início, reveja o vídeo para que vocês aprendam um pouquinho mais. E aí agora nós vamos falar de uma habilidade quando o expoente é negativo. Então, nós já vimos essa habilidade na estante com o número inteiro. Só que ali era um número fácil de se trabalhar porque era um múltiplo de 10, ou seja, era uma base 10. Aqui nós temos uma fração, 3/2, elevada a expoente menos 2. Gente, vocês sabem que a potenciação indica que a base é multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente indica. Mas como é que nós vamos multiplicar 3/2 por ele mesmo menos 2 vezes? Aí a gente não consegue. Só que aí há uma habilidade ou uma propriedade que a gente pode usar, que é assim. Eu pego o 3, que é o numerador, e coloco ele no denominador, inverto a função. Pego o 2, que é denominador, coloco ele no numerador. Inverti a função também. O sinal de menos do expoente, eu troco no sinal de mais no expoente. Aí agora sim, eu posso pegar 2/3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Quando eu multiplico, eu fico com 2/3 multiplicado por 2/3. 2 vezes 2 é 4, porque é numerador vezes numerador. E 3 vezes 3 é 9, porque é denominador vezes denominador. Então, eu estou dizendo que 3/2 elevado a menos 2 dá 4/9. Então, para finalizar nossa aula, quero deixar aqui para todos os colegas de profissão, de missão, professores, em alusão ao seu dia, uma mensagem do filósofo e professor Paulo Freire, onde ele diz: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer. Há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Então, mais uma vez, um forte abraço a todos os colegas professores e a você, aluno, que sonha também ser professor. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até o próximo encontro.